Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Brigadeiro Batista Júnior, porque tem uma coisa muito estranha sobre ele. Vocês sabem, nos próprios depoimentos que tiveram lá com Alexandre de Moraes e coisa e tal, a gente viu que os outros comandantes todos falaram, o Batista Júnior, ele meio que se afastou do pessoal, não quiseram entrar em detalhe, mas dizer que tá ligado umas coisas aí, não sei o que lá. E lembra, ele foi o único que disse que o general Freire Gomes, né, o comandante do Exército, teria ameaçado dar ordem de prisão ao Bolsonaro caso ele assinasse aquela minuta, que estão chamando de minuta do golpe, mas ninguém sabe isso, ninguém viu essa minuta, ninguém sabe o que era o documento que eles estavam falando ali, né? Enfim, ele é o cara que confirma, ou seja, ele é o cara que está destoando da história, né? E agora surgiram algumas suspeitas que ele pode estar envolvido em corrupção. E aí, qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é que o STF adora corruptos. Como eu já expliquei para vocês, aqui no Brasil, a elite aristocrática socialista de Brasília controla a galera na base da corrupção. O pessoal que é corrupto é fácil de controlar. Olha o Hugo Mota. O Hugo Mota eleito para presidente da Câmara, não porque é fácil de... O Hugo Mota vai fazer, vai acontecer, vai aprovar anistia, não sei o que lá. Pegaram o pai do Hugo Mota, ameaçaram ele com um processo de corrupção lá, o Hugo Mota ficou pianinho. Agora o Alexandre de Moraes fala qualquer coisa, sim senhor, não senhor, pois não senhor, vamos sim senhor, estamos obedecendo o senhor. Né? O Hugo Mota até afinou a voz depois desse negócio de ameaçarem o pai dele lá na Paraíba, né? E é assim, é por isso que eu digo para vocês que esse pessoal se assusta muito com Bolsonaro e com os outros comandantes, porque eles não são corruptos. Então eles não têm como controlar. Quando a pessoa é corrupta, assusta menos para esse pessoal, que eles sabem qualquer coisa, puxa a corrupção da pessoa e pronto, né? E conseguem manter o controle ali. E aí a pergunta que não quer calar, eu não sei, vou botar uma hipótese aqui, é se será que essa conivência toda do Batista Júnior e coisa e tal, né, essa vontade de entregar a Bolsonaro, de complicar a situação do Bolsonaro e dos demais comandantes, não tem a ver com ele também está sofrendo esse tipo de pressão. Eu não estou dizendo que ele seja corrupto, eu estou dizendo que pode ser que estejam apontando corrupções, que estejam ameaçando acusar ele de corrupção. Vamos entender os casos que tem aqui, porque são casos antigos, tá? Desde a compra do Gripen. Essa notícia foi sugerida por hemorroida cerebral, eu era de direita, agora sou libertário, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então uma coisa que destoou ali nos depoimentos foi o seguinte: primeiro, o Mauro Cid, como é um réu colaborador, ele falou um monte de coisa lá que ele tinha que falar, porque senão ele perdia a colaboração premiada dele. Eu sinceramente, eu tenho pena do Mauro Cid, não fico chateado com ele está ali numa situação de que ameaçaram a família dele, ameaçaram o pai dele. É muito fácil para as outras pessoas dizer assim, não, tinha que ser macho, tinha que continuar, não falar nada, mesmo sendo ameaçado. É porque não era você, né, meu amigo? É complicado quando é você ali na situação, então eu não critico o Mauro Cid. Mas teve um outro elemento que destoou também dos depoimentos, que foi o Batista Júnior, né? O Batista Júnior, inclusive, nem foi depor nessa primeira fase, ele não está sendo acusado diretamente, mas ele chegou a fazer depoimentos antes, né, nesse processo, e ele é o único que diz que houve teoricamente, essa ameaça de prisão do Freire Gomes contra o Bolsonaro, caso ele aprovasse o que eles estão chamando de minuta do golpe, que eu já expliquei, né? Não tem minuta do golpe, não tem nada no processo. Tem um monte de documentos que estavam em celulares, que acharam na coisa do PL, coisa e tal, mas não tem nada de minuta de golpe ali, né? São vários documentos soltos, muitos que estão até no Google, se você procurar, e nada de verdade. Mas enfim, o Batista Júnior meio que está destoando dessa história. E aí o pessoal começou a dar uma investigada nessa história. O Cláudio Dantas fez uma série de críticas a ele, porque no depoimento do Batista Júnior, ele disse que primeiro ele falou que o Freire Gomes deu voz de prisão, aí depois perguntaram, mas você viu então a minuta? Ele falou, não, eu não estava na reunião. Ué, peraí, como é que você diz que teve a ameaça de colocar em prisão se você não estava na reunião e coisa e tal, né? Ou seja, uma coisa muito estranha essa história toda aí do Batista Júnior. A suspeita que se liga nesse caso é que talvez ele tenha alguma coisa que estão usando para chantagear ele. De novo, não estou dizendo que ele seja corrupto,
talvez ele seja inocente, mas estão usando isso. E a coisa toda, bom, a parte, digamos, mais simples é essa história aqui da porta giratória. O que é porta giratória? O ex-comandante da FAB, o Batista Júnior, fechou contratos com a Airbus antes de assumir o cargo na empresa na Airbus, né? Então fala aqui, ó, que a relação entre as Forças Armadas e a indústria de defesa voltou ao centro do debate com a movimentação do ex-comandante da Aeronáutica, o Carlos de Almeida Batista Júnior, para a Airbus. Ele era o comandante da Força Aérea, chegou a fechar contratos com a Airbus e coisa e tal, e depois que saiu da Força Aérea, arrumou um cargo na Airbus, está ganhando salário lá. Qual que é o problema disso? O problema disso é que você pode indicar que teve algum acordo aí entre a Airbus. A gente não sabe se teve, mas pode-se, né, suspeitar que teve alguma coisa, pode ser que processem ele, que investiguem, de eventualmente ter fechado acordos com a Airbus, já combinado de quando ele sair, ele ser empregado. Isso é muito comum, tá? É muito comum de acontecer mesmo, né? Os contratos foram firmados com a empresa europeia, incluindo a conversão de aeronaves A330 para a versão KC-30, ou seja, são projetos de centenas de milhões de reais, né? E aqui, ó, pouco tempo após deixar o cargo em 2023, o Batista Júnior assumiu, em novembro do mesmo ano, uma posição na Airbus como conselheiro sênior de estratégia, ou seja, um cargo quase honorífico, né? Um cargo ali que ele está ali, não sei se ele faz alguma coisa de verdade, o que levanta questionamento sobre a influência dos militares da reserva na aprovação de contratos e falta de regulamentação clara. É o chamado porta giratória. A pessoa está no serviço público, aprova um contrato, depois sai do serviço público, é empregado pela empresa, né? Aqui, ó. Apenas durante... Outra coisa que eles colocam aqui, ó. O seu filho, o Bruno Batista, trabalha na AEL Sistemas, uma empresa que mantém contratos bilionários com a FAB. A AEL atua na área de tecnologia militar e é responsável por projetos como a comunicação segura entre aeronaves e o desenvolvimento da frota de drones RQ-900. Apenas durante o governo Bolsonaro, a AEL recebeu mais de 300 milhões em contratos com o governo, valor correspondente a quase metade de tudo que a empresa faturou com o governo federal nos últimos 10 anos. Então, a AEL é uma empresa importante nessa história. É essa empresa aqui, ó. O filho do coronel aparentemente trabalha nessa empresa. A gente não sabe se ele tem alguma posição de destaque lá dentro, se não tem nenhuma indicação de que tenha havido corrupção, mais uma vez, como eu digo, mas ele pode ser acusado de corrupção, podem acusar ele de ter aprovado esses projetos para beneficiar a AEL e, com isso, o filho dele, né? Mas não para por aí, não. Porque essa história é antiga aqui, ó. Se você pegar essa matéria de 2015, o comandante da Força Aérea era outro aqui, ó. O comandante da Força Aérea, nessa época, era o Saito. Ele chegou a ser desligado por conta dessa acusação de corrupção, tá? Então, o que aconteceu? Vocês lembram que durante o governo Lula foi feita a compra do Gripen, né? Do caça Gripen da Suécia. E é uma compra de milhões e milhões de dólares, também caríssimo isso daqui. E o Gripen, quando chegou... aqui o valor é 5,4 bilhões de dólares, dinheiro pra caramba no final das contas, né? E aí a aeronáutica exigiu que o Gripen viesse com um display wide, né? Um display grande. Ao invés de ser 3 displays menores, era um display grandão só que eles queriam no Gripen, né? Para que eles queriam isso? Não sei, não faz diferença. Inclusive, os pilotos do Gripen na Suécia não gostam desse tipo de display, porque se der defeito no display, você perde todas as informações ao mesmo tempo. Se você tem 3 displays menores, o risco de você perder todas as informações ao mesmo tempo é menor. Você pode perder um display e não perder os outros 2, né? Enfim, aqui, ó, diferente do modelo original que tem 3 visores, né? Mas enfim. E também exigiu um novo sistema de comunicação com encriptação e especificações de pressão interna do cockpit, não sei o que lá. E adivinha quem é a empresa que foi contratada pela Gripen para desenvolver essas alterações no projeto? Justamente a AEL, né? Então, a AEL Sistemas do Rio Grande do Sul é que estaria sendo contratada pela Gripen para implementar esse negócio. Lógico, né? Ou seja, a Gripen recebe do governo brasileiro, contrata a AEL para implementar esse negócio, e a AEL pode ser que tenha, não estou dizendo que tenha, aqui foi definido que tinha, tá? Foi denunciada, bateu no MPF. Esse caso aqui, da corrupção do Gripen, vocês lembram, continua sendo investigado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eles encerraram o processo. Não, que não encontraram nada, não sei o que lá, é lógico, né? Tava pegando um monte de gente, um monte de roubalheira nisso daqui, encerraram o processo aqui no Brasil, mas continua sendo investigado lá nos Estados Unidos a corrupção aqui. E nessa época, o MPF estava envolvido, e justamente a suspeita é que o brigadeiro Saito, na época, que o brigadeiro Junichi Saito, que era o brigadeiro na época, o comandante da Força Aérea na época,
poderia estar envolvido com esse negócio, estaria recebendo através dessa empresa. E se ele estava naquela época recebendo através dessa empresa, pode ser que a mesma coisa esteja acontecendo com o Batista Júnior. Não sei se está acontecendo, mas repara como é que você tem todos os elementos para alguém lá no STF virar para o Batista Júnior e falar, olha só, o negócio é o seguinte, o papo é o seguinte, a gente precisa condenar o Bolsonaro, a gente quer condenar o Bolsonaro, queremos condenar o Bolsonaro, precisamos de alguém que denuncie alguma coisa para o Bolsonaro ali, que faça alguma coisa ruim. Se você não quiser fazer isso, tudo bem, a gente vai reativar esse processo aqui da saída sua aqui, da EL e não sei o que lá, e vamos investigar esse troço aqui e vamos ver o que vai dar para você nisso daqui. Então, ou você entrega o resto da galera, ou então você vai responder por isso, por essa acusação aqui. De novo, não estou dizendo que ele tenha sido corrupto, que ele tenha feito corrupção. Eu estou dizendo que tem coisas no passado aqui que dão margem para que se abra um processo contra ele de corrupção. E esse é o tipo preferido de coisas que o STF e a elite aristocrática socialista de Brasília gosta de usar para pressionar pessoas lá em Brasília, né? Adoram corruptos. Por quê? Porque o corrupto é fácil. Você vai lá, acusa o cara de corrupção, o cara vai ter que voltar atrás, senão vai ser preso e coisa e tal. Então essa é a situação do Brigadeiro Batista Júnior. Será que foi isso que fez o Brigadeiro Batista Júnior mudar o depoimento dele, falar que ouviu esse negócio? Olha só, eu não sei. Eu não estava lá, não sei se foi verdade, se foi mentira, mas o que eu digo para vocês é o seguinte, não faz nem sentido essa história do comandante do Exército, da voz de prisão do presidente, por dois motivos muito claros. E aliás, dois motivos que até o advogado do Bolsonaro fez a pergunta para ele lá no depoimento para esclarecer esses pontos, e era um argumento que eu já tinha colocado nos meus vídeos aqui, né? Pô, tinha chance do comandante do Exército dar uma ordem de prisão no senhor para evitar um golpe, né? E o Bolsonaro respondeu, não, por quê? Primeiro porque tem a hierarquia. As Forças Armadas são muito focadas na hierarquia. O Bolsonaro é superior ao comandante do Exército. Não tem esse negócio da ordem de prisão, né? E segundo, se o Bolsonaro de fato quisesse fazer o golpe, nunca quis, nunca passou pela cabeça dele fazer isso, mas se ele quisesse de fato fazer o golpe e chegasse à conclusão de que o comandante do Exército não estava de acordo com o golpe, ele demitiria o comandante do Exército. É uma coisa que ele podia fazer ali na hora, um decreto ali na hora, pede para alguém rascunhar um decreto aqui, está demitido o comandante do Exército, vai ser incorporado outra pessoa e entra a pessoa que vai querer fazer a coisa, que já pega o nome de alguém que queira fazer o golpe e pronto, né? Então assim, não tem nenhum sentido essa história do comandante do Exército ter dado voz de prisão no Bolsonaro, isso não faz sentido nenhum, só esse cara da aeronáutica está falando isso. Será? Por que será que ele está falando isso, né? Eu acho estranho isso daí.